Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um Diário Esportivo aqui, nosso programa semanal de esportes do Diário do Grande ABC, hoje é 29 de outubro. Derek Bittencourt mais uma vez não está aqui conosco, está curtindo aí um passeio e logo estará novamente aqui semana que vem. Eu estou aqui na apresentação e ao lado de Ângelo Verotti, editor esportes, João Victor Romoli, nosso repórter. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, João. Boa tarde, Fator. Prazer estar aqui novamente. Boa tarde, prazer estar aqui novamente também. É isso daí. Um final de semana que teve eleições, futebol até sábado, né? Tivemos o início da rodada do Brasileirão na sexta e depois, no sábado, tivemos bastante jogos dos paulistas rindo à toa com esse final de semana de Brasileirão. E hoje teremos o complemento da rodada com o Ceará Atlético Mineiro. Então, muito assunto para a gente debater aqui do esporte. Vamos iniciar então falando sobre o jogo de sexta-feira, que foi o primeiro da rodada. O São Paulo foi até Salvador visitar o Vitória e finalmente venceu. Depois de 6 rodadas aí que o Aguirre tentando aí, fazendo modificações para que o time evoluísse, pegou um Vitória que tem uma das piores defesas do campeonato e acabou vencendo por 1-0, o gol do Bruno Alves no primeiro tempo. E depois conseguiu controlar ali o ímpeto do Vitória. O Jean, aliás, o goleiro revelado pelo Bahia, rival do Vitória, fez um partidaço e no final ele depois também acabou se extrapolando ali na comemoração, sendo expulso, justamente no momento que estava conseguindo se consolidar ali como titular da meta do São Paulo. A notícia ruim para o tricolor foi que o Rojas se machucou, teve uma lesão grave no joelho e ficou fora agora do restante da temporada. Lembrando que o São Paulo já não tinha o Everton. Gelão, o que você acha do São Paulo? Será que essa vitória pelo menos vai dar uma reanimada nessa briga aí pelo título? Já que na Libertadores está bem consolidado, me parece, né? Eu acho que o São Paulo precisava de uma vitoriazinha para acabar com aquela sequência negativa que vinha, né? Tava uma maré muito baixa no São Paulo, um time que era líder até umas 6, 7 rodadas, estava ali na frente, brigando, acabou, foi caindo. Então acho que esse resultado tira aquela pressão que estava em cima do clube e dá mais tranquilidade agora para buscar. Acho que o São Paulo está na briga ainda, né? Tem campeonato pela frente ainda, tem condição de reverter isso daí. Não sei de ser campeão, mas chegar ali pelo menos uma vice-liderança, o São Paulo tem toda a condição. O time é bom, é claro, está brigando com desfalques, não só o Rojas, como o próprio Everton, que nem você falou. O São Paulo está sendo um grande problema para o São Paulo isso, né? A gente sempre falou aqui que o São Paulo não tinha banco e agora, quando está precisando de jogador, está sentindo aquela falta, né? E o Aguirre principalmente. Então acho que o São Paulo tem condição de brigar pela vice-liderança ali, chegar um pouquinho mais para cima, é claro, está na zona da Libertadores. E já pensar no ano que vem, eu acho. Eu acho que vai ser o principal para o São Paulo. Dar uma reforçada no elenco, precisa ter um elenco mais qualificado para você poder brigar, assim como o Palmeiras faz, que você tirando os principais titulares do Palmeiras, você tem jogador para suprir isso daí, e isso é que pega para o São Paulo. Então, acho que é uma vitória importantíssima, uma vitória que quebra aquela sequência ruim, dá um ânimo para a equipe agora para buscar os novos resultados, né, os resultados importantes que ele tanto precisa, e chegar ali, almejar pelo menos uma vice-liderança do campeonato, acredito eu. Verdade. E você que está nos prestigiando, participe com a gente, manda seu comentário. O que você acha do São Paulo agora, sem o Everton e sem o Rojas aí? Né, João? Sem 2 jogadores, 2 ponteiros que foram muito importantes nessa evolução do São Paulo, jogadores que jogam pelo lado, o Aguirre gosta muito de jogar dessa forma, e agora me parece que vai ter que mudar, já que o Everton Felipe também, que era uma opção, também está machucado. Então talvez ele mude ali o sistema para um 4-4-2, jogando com 2 jogadores mais de área, o Carneiro, que o Gonzalo Carneiro vem jogando bem, de repente a entrada do Nenê ali com um jogador mais no meio de campo. O que você projeta de São Paulo sem esses pontos aí? Acho que se o São Paulo fez essa campanha, essa boa campanha do Campeonato Brasileiro, deve-se muito aos dois, né? Ao Rojas e o Everton. É claro que o Diego Aguirre também foi importante em achar esse esquema, né? Principalmente em jogar na velocidade dos dois ali no contra-ataque. Mas acho que agora, sem esses 2 atletas, o São Paulo vai ter muita dificuldade. É claro, é muito difícil perder essa vaga na Libertadores, acho que não vai perder. Tem um confronto direto contra o Flamengo agora, pode até voltar a brigar pelo título, né, caso o Palmeiras tropece, né, tem um clássico também contra o Santos, então é tudo possível. Acho difícil também brigar pelo título, acho que o São Paulo vai se manter aí entre os 4 primeiros aí até o fim da competição, faltam 7 jogos, e acho que o pensamento é esse. Como o Angelão disse, tem que pensar na próxima temporada, reforçar, né, pensar em um elenco mais forte. Acho que o que pesou para o São Paulo perder esse título do Brasileirão, sair um pouco da briga, vamos dizer, né? Não digo perder já, mas sair um pouco da briga foi não ter esse elenco, não ter substitutos. O Aguirre teve que improvisar o Reinaldo como ponta, muitas vezes improvisou o Bruno Pérez também, e acho até que ele não vai abrir mão desse esquema, acho que ele vai manter os 2 laterais ali na ponta, vai improvisar outros 2 laterais, então vai jogar com 4 laterais, que ele já fez isso durante o campeonato, né? Mas é aquilo, um confronto direto contra o Flamengo agora, quem sabe aí uma esperança até para voltar a brigar pelo título, né? Sem dúvida esse jogo do São Paulo contra o Flamengo vai
definir aí o final de campeonato do São Paulo. Ganhando, ainda dá para vislumbrar uma briga pelo título, e empatando ou perdendo, certamente vai ter que se contentar com uma vaga na Libertadores, né? Eu só acho uma coisa, se o São Paulo ganhar do Flamengo, vai tirar o Flamengo da briga, e se o Palmeiras ganhar do Santos, o Palmeiras acho que é campeão, também tem isso, hein? Esse final de semana a gente vai falar do Palmeiras, mas o Palmeiras ganhando do Flamengo já estava praticamente com as mãos na taça, né? Empate acabou voltando aí o campeonato. Mandar um abraço aqui para o Renan Moreira, nosso parceiro aqui, jornalista também. Aliás, Renan Moreira, que está comandando um programa bem bacana no Esporte em Foco, meia-noite e 15 na Record News, e é bem bacana o programa. Parabéns aí o Renan e toda a equipe que está comandando esse programa. A Michele também nos prestigiando, e o Anderson Valentim diz aqui, está complicado, o time está sendo novamente sem padrão. De fato, acho que tudo que a gente falou aqui, essas mudanças, né, Anderson, meu xará, essas mudanças têm dificultado bastante. O Aguirre tem tentado manter um padrão, só que ele tem mudado todos os jogos, até a forma de jogar. Acho que até a saída do Nenê tem muito a ver com isso. Justamente buscando um padrão técnico, aí, um tático para voltar, para reagir. Que a gente falou muito aqui, né? A confiança do São Paulo está em baixa. Isso dificulta bastante nessa remodelação do elenco. Acho que aquele jogo contra o Palmeiras, né? Aquela derrota com o Palmeiras no Morumbi, o time sofreu, né? O time se abateu muito e não conseguiu mais recuperar. Exatamente. Então agora vamos adiantando. Tivemos um jogo no final de semana aí, Santos e Fluminense. Não sei se vocês chegaram a assistir todo o jogo, eu estava de plantão e fazendo a partida. É um jogo muito curioso. Quem vê aqui 3-0 Santos para o Santos, finalmente deslanchou na Vila. Gabriel, artilheiro consolidado do Brasileirão, reservas do Fluminense, mas não foi isso que aconteceu no jogo, não. O Santos teve muita dificuldade com um time limitadíssimo do Fluminense. O Fluminense titular já é um time bem limitado. Os reservas, então, teve muita dificuldade. Para o torcedor de Santo André vai lembrar, um dos principais jogadores do Fluminense foi Fernando Neto, que foi escorraçado aqui de Santo André, saiu xingado pela torcida, ele estava como titular. Então, a gente tem uma ideia do nível do Fluminense. Tinha o Júnior Dutra, alguns jogadores também mais qualificados, mas a esperança é que o Santos pudesse fazer, de fato, uma goleada na Vila Belmiro, mas sofreu muito. Só no finalzinho, com o pênalti que o Gabriel sofreu, já na final da partida, aí o Santos, sim, abriu o placar com o próprio Gabriel de pênalti, e na sequência aí o Fluminense atordoado, né, Angelão? Aí o Santos deslanchou, de fato, fez 3-0, mas o que importa são os 3 pontos. Neste momento, para o Santos, é um resultado importantíssimo. A gente daqui a pouco vai ver a tabela. É um resultado que deixa o Santos muito próximo de uma vaga na Libertadores. Né? Muito próximo. É claro, o Santos teve uma dificuldade de criação, muita dificuldade de criação lá na Vila Belmiro, né? Tanto que você vê, os 3 gols saíram em 5 minutos, a partir dos 38 minutos do segundo tempo, né? E isso acabou dificultando acabou dificultando o próprio desempenho do Santos, né? Eu achei que foi pênalti, sim. Eu achei que foi pênalti, sim. Não tem do que reclamar. Então o Santos teve dificuldade para criar, conseguiu abrir a porteira, né? Podemos dizer assim, que a gente costuma falar, né? Fez o primeiro gol, acabou fazendo mais 2 logo na sequência. Um resultado importantíssimo, chegou a 46 pontos junto com o Atlético Mineiro, jogando a pressão para o Atlético Mineiro, que hoje vai enfrentar o Ceará lá no Castelão, né? Então o Atlético Mineiro tem que vencer para não correr o risco de perder sair dos 16, né, da zona de classificação para a Libertadores. Então o Santos vem motivado, um importante resultado. O Gabigol, artilheiro isolado com 16 gols, né? Então o Santos vem naquele ritmo. O Cuca, ele sabe trabalhar a equipe, não adianta, ele consegue pegar uma equipe que não está muito bem e levantar essa equipe. Ele fez isso no Palmeiras, ele fez isso aqui no São Caetano também, já fez uns trabalhos muito bons, e ele está mostrando isso no Santos. Demorou para sair, mas saiu, que é o mais importante, conseguiu os 3 pontos, e o Santos já está nos 16 ali. Eu acho que o Santos tem a lamentar o quê? A saída do Robson Bambu, que é um jogador que chegou muito bem, né? Mas infelizmente, para o torcedor santista e para a diretoria, para todo mundo, acabou acertando com o Atlético Paranaense, está indo embora. Foi o último jogo dele, até porque ele tomou o 3º cartão amarelo, então não vai poder jogar o clássico contra o Palmeiras. E o contrato dele vence no dia 10 de novembro agora. Então acho que o Santos perde muito com isso, num elenco até que já não é tão, vamos dizer assim, com tanta qualidade, né? Tão qualificado assim. Perde um cara de qualidade, é novo ainda, mas tem potencial. Mas o Santos conseguiu um importante resultado, joga a pressão para o Atlético Mineiro, e agora pega um Palmeiras no final de semana, conseguindo um importante resultado no final de semana, vai subir, vai crescer bem nesse 16 aí, eu acho que
Santos. É a expectativa do torcedor. Ó, o José Eduardo Ascenso, ele diz aqui, se o Grêmio tivesse interessado no Brasileirão, nem no G4 o São Paulo estaria. É bem provável, porque o Grêmio tem um time muito qualificado e, como todo mundo sabe, tá de olho na Libertadores, está na semifinal da Libertadores, aliás, jogar amanhã contra o River, e realmente o Grêmio tem um time muito bom e, de fato, o São Paulo ainda está contando com que os gaúchos estejam administrando o elenco entre duas competições e perdeu no final de semana em casa para o Sport justamente por jogar com os reservas. Né? Mas isso aí é do que eu falei desde o ano passado. Esse regulamento da Conmebol de colocar Libertadores até novembro, eu acho uma grande bobeira. Eu acho que tinha que ser até a metade do ano, que não era sempre. O que acontece? Justamente isso. O Grêmio, que poderia estar brigando por um título brasileiro, fica no time reserva. O Palmeiras faz a mesma coisa. Por quê? Porque vão priorizar a Libertadores. Quer não, vai levar para o Mundial. O brasileiro, claro, dá dinheiro, né, você pode tirar sarro dos amigos e todo mundo torcedor adversário, entendeu? Dá mais um caneco ali para você guardar na galeria. Mas o principal que não é a Libertadores. Então acho que a Conmebol errou em fazer a Libertadores até o final do ano. Porque não adianta, os clubes vão priorizar. É que nem o Boca Juniors no Campeonato Argentino, igual um River Plate no Campeonato Argentino. Vai priorizar quem? Vai priorizar o Campeonato a Libertadores. E vai deixar o Nacional em segundo plano, que é o que o Grêmio está fazendo, é que o Palmeiras está fazendo. E eu acho que acaba complicando, acaba tirando um pouco do brilho dessas equipes no próprio brasileiro, né? Com certeza. Então é sorte do São Paulo também. Sorte dos clubes que não tem outras competições para disputar e acaba conseguindo colocar o time inteiro aí em disputa, né? Bom, João, vamos ter que engolir o Gabriel. 16 gols aí, para quem tinha críticas, o Gabriel que incrivelmente não foi bem na Europa, né? E aí volta para o Campeonato Brasileiro. Talvez isso demonstre também o nível do futebol brasileiro, futebol interno aqui. O Gabriel vem estourando aí, digamos assim, 16 gols, apesar de ter perdido um gol inacreditável um pouco antes do pênalti sofrido, do gol convertido. Ele perdeu um gol ali quase na pequena área. Mas, enfim, é inegável que tem feito a diferença a favor do Santos, né? Com certeza, né? E o Cuca achou o posicionamento dele, né? Deixou ele mais avançado ali como centroavante mesmo, ali, liberdade para ele na frente. E ele tá conseguindo fazer o que sabe fazer, né? Eu acho que na Europa não deu muito certo porque também entrava... Eu não sei o que aconteceu, não dá pra gente opinar, né? Acho que jogou pouco também, e... Por contrato, ele tem que voltar no fim do ano para a Europa, né, para a Inter de Milão. Já tem muitos clubes brasileiros interessados, né? O próprio Cruzeiro já sondou o Gabriel. Não sei se vai ter dinheiro para conseguir essa contratação. Acho que a Inter não vai liberar novamente, né, para times brasileiros, não sei. E ele pode ser artilheiro inédito também, porque ele já foi artilheiro da Copa do Brasil, e se for artilheiro do Brasileiro vai ser o único aí na história a conseguir no mesmo ano ser artilheiro das duas competições. Já mostra o tamanho dele nesse ano, né? É um dos principais aí jogadores do Santos na temporada, do Brasil na temporada mesmo. Até me surpreende o Tite ainda não ter chamado ele, né, numa lista aí da seleção brasileira. Acho que já merece, né? Ele, até o Dudu também acho que merece, são dois jogadores que estão se destacando no futebol brasileiro. Já que o Tite está testando aí bem os jogadores, acho que está merecendo. E é um dos principais jogadores que estão alavancando esse Santos, né? O Santos acho que vai ficar com essa vaga na Libertadores mesmo. Acho que um time brasileiro vai levar a Libertadores e vai abrir até esse 7º lugar. Vira G7, né? Vira G7, o próprio Cruzeiro já está ali, vai virar um G8, né? Ali em todo o bolo. Então acho que o Santos vai com essa vaga. O Cuca, como o Ângelo disse, sabe revolucionar os times, né? Já fez isso no Fluminense, já fez isso no Atlético Mineiro, no próprio Palmeiras. E fez isso no Santos, né? A gente vê a tabela aí, ó. O Santos já está com 46 pontos. Dificilmente o Atlético Paranaense é o grande concorrente, né? Tá jogando muito bem, principalmente em casa. O Atlético Paranaense tá vindo de um embalado também. Mas acho que o Santos não vai perder essa vaga. Acho que fica até o fim, até pelo Cuca mesmo. O Atlético Mineiro que está um pouco caindo, né? É capaz até de sair desse bolo o Atlético Mineiro. Mas acho que o Santos consegue sim essa vaga na Libertadores. Exatamente. O Gabriel, que com esse gol marcado no final de semana contra o Fluminense, foi o gol 12.500 do Santos. O Gabriel seja iluminado. Ele já tinha feito o gol de número 12.000 e agora na volta ele faz de 12.500 e de fato é um gol importante. Antes de passar para o Ângelo, o Anderson Valentim está dizendo aqui que surgiu a notícia que o Vanderlei estaria na mira do São Paulo para 2019. A gente já ouviu bastante sobre isso. O Vanderlei é um jogador que tem feito temporadas muito regulares pelo Santos. Na temporada passada, inclusive, esteve até ainda mais com uma intensidade ainda maior, quase foi chamado para a seleção brasileira, é um nome que foi vinculado aí para a Copa do Mundo, inclusive, e o Vanderlei seguramente é um goleiro tecnicamente melhor que Jean e Sidão. Agora também o Santos fará de tudo para segurá-lo, né? Vamos ver. É óbvio que nesse final de ano aí o São Paulo deve buscar um goleiro, tentou o Jean, não conseguiu. Pensou que pudesse ter resolvido o problema, não tem conseguido resolver o problema, muita estabilidade ali dos dois. E o Vanderlei chegaria com uma possibilidade muito grande de
ser titular de São Paulo. Vamos ver como que funciona as negociações, né, Eu João? acho só que o Vanderlei está muito identificado com o Santos, né? Então seria isso aí que poderia dar um certo... Apesar que o Lucas Lima veio pro Palmeiras, né? Então eu não duvido de nada, mas ele tá bem... Já surgiu até a notícia de que o São Paulo está querendo o Jailson Fernando Praz, porque o contrato dos dois se encerram, né? Então, isso que é engraçado, né? Você vê como está o futebol brasileiro, né? Que os jogadores mais velhos, que no caso o próprio Danilo, Emerson Sheik, são os jogadores mais velhos que estão se destacando, né? Então você fala o quê? O nível brasileiro não está aquilo lá, né? Então acho que o Vanderlei seria uma contratação excelente para o São Paulo. Acho que seria o jogador que falta para o São Paulo, é claro, para começar você montar um elenco, qualificar um elenco. Você tem um goleiro como o Vanderlei, é outro nível, né? Não tá nem para comparar com o Jean, com o Sidão, pode esquecer, eles não teriam chance alguma com o Vanderlei jogando. E falando do Gabigol que ele estava dizendo, Fator, eu acho que o João também falou, eu acho que o Cruzeiro tem toda a condição de levar o Gabigol. Eu acho que o Santos não vai conseguir assim, renovar esse empréstimo. Eu acho que voltar para a Inter ele não volta, a Inter não vai querer, porque até porque não deixou saudades lá, foi para em Portugal na sequência, também não deixou saudade nenhuma. Eu acho que ele fica no Brasil. E o Cruzeiro com o dinheiro que pegou da Libertadores com a premiação, com 50 milhões que pegou, a diretoria já tinha falado que vai usar uma boa parte do dinheiro para poder fazer contratações. Então eu acho que é muito capaz, vai ser muito fácil de ver o Gabigol defendendo o Cruzeiro no ano que vem na Libertadores, eu acho. Eu acho que os torcedores santistas podem começar a se preocupar. Porque a Inter não vai renovar com o Santos para ele ficar aqui, mas o Cruzeiro fazendo uma grande proposta, colocando um bom dinheiro na mão dos italianos ali, ó, consegue a liberação dele para ele jogar Libertadores. Viu? Aí fica complicado. O torcedor do Santos está assistindo e já está apreensivo perder de repente Vanderlei e Gabriel. Aí realmente a gente sabe que o Santos não passa um momento financeiro muito confortável, então de fato é muito difícil de conseguir manter seus grandes jogadores. O José Eduardo Ascenso, falando sobre aquilo que você disse sobre a Libertadores ter prolongada, e ele critica também não só a Conmebol como a CBF, com a Copa do Brasil tirando a chance dos clubes pequenos chegarem a um título. De fato, hoje é muito complicado, é ainda mais improvável. A gente sabe de pequenos como Santo André e Paulista de Jundiaí, que em 2004 e 2005, respectivamente, chegaram ao título da Copa do Brasil, mas hoje, na configuração atual da Copa do Brasil, é ainda mais improvável que isso volte a acontecer. E de fato os pequenos estão cada vez mais marginalizados no futebol ali, né? Vamos ser honestos, para a CBF não é nada interessante ter um Santo André, ter um Paulista de Jundiaí ganhando uma Copa do Brasil. Não é nada interessante para a CBF, não passa prestígio, não chama, né, aquela atenção do jeito que eles gostariam. Para nós que adoramos futebol, que vemos aqui o Santo André, acompanhamos a campanha do Santo André, foi maravilhoso, mas para a CBF não é nada interessante ver um clube como o Santo André, não menosprezando o Santo André. É claro, a gente frequenta o clube São Caetano, vendo os nossos clubes aqui da região se destacando, mas para a CBF não é nada interessante ter os clubes teoricamente menores sendo campeões. Ela prefere muito mais um Cruzeiro, um Palmeiras, um Corinthians, um Santos, um São Paulo, do que ter um Santo André ou um Paulista. Exatamente. Campeão, né? Aproveitando o gancho, a gente está buscando informações dos times da região, estão de férias, né? Todos eles liberaram seus jogadores para se apresentarem no início de dezembro. Praticamente todos os clubes estão com a programação no dia 3. O São André está definindo um técnico. Vamos ver se até o final de semana a gente consegue o nome. Já contratou esse treinador que está com um contrato vigente até o final de novembro. E até por isso a diretoria está evitando aí, obviamente, dizer quem é o técnico, porque ele está em atividade. Mas a gente vai tentar descobrir quem é esse treinador aí para que a torcida saiba. O Palhavan vai voltar a ser auxiliar desse treinador que está chegando. Então o Palhavan, que foi comandante da Copa Paulista, vira auxiliar desse treinador. E vamos ver qual vai ser a montagem desse Santo André, que vai contratar 13 jogadores. O São Caetano, né, João? O presidente já disse que poucos ficariam. O Pintado vai fazer uma limpa ali desse time da Copa Paulista. E o Água Santa, já como voltou, foi um dos que já iniciou os trabalhos já, né, para a próxima temporada. Que vocês têm mais de novidades? E o São Bernardo que se complicou, né? A saída do Wilson Júnior, eu acho que desmontou o esquema da diretoria do São Bernardo, porque já estavam planejando isso. O Wilson Júnior já falou com a gente depois da final da Copa Paulista, quando foi eliminado, que já estava discutindo com a diretoria a programação e a formação do elenco para a disputa da Série A2. Acaba indo para o Nacional, não falo que deixou na mão, né, porque ele tem uma ótima relação com o clube, mas desmonta um esquema ali. A diretoria não está com tanto poder de investimento também. Então deu uma complicada para o São Bernardo. O São Bernardo também deve definir nessa semana quem vai ser o substituto do Wilson Júnior, né? E tem que trabalhar o quanto antes para poder fazer a montagem do elenco e preparar para a Série A2, que a gente sabe que vai ser muito competitiva, né? Exatamente. Os 3 clubes da região, da Santo André, Água Santa e o São Bernardo, então vai ser uma briga muito boa ali, hein? Exatamente. O Wilson Júnior que foi para o Nacional, optou aí pela saída do Tigre.
Antes de a gente passar para o assunto Corinthians agora, o Anderson novamente dizendo aqui que seria um momento do Aguirre dar mais oportunidade para os jogadores da base ao invés de fazer improvisações. De fato, o São Paulo tem uma base muito competitiva ali, muito forte. Alguns jogadores velhinhos tá surgindo aí, tem o Paulinho, jogadores, o Shailon, o Araruna, que são jogadores que frequentemente integram aí o elenco principal. De fato, acho que o Aguirre conhece melhor do que a gente no dia a dia ali qual jogador que suportaria uma pressão de iniciar uma partida nesse momento. Mas eu acho que tendo jogadores como o Nenê no banco, eu acho difícil ele manter um jogador da base, a não ser que o jogador demonstre no treinamento que consiga aí suportar a pressão, que é grande. Jogar Brasileirão não é fácil não, principalmente para essa molecada aí. Alguns a gente sabe que entram e se queimam e acaba a torcida pegando no pé. Enfim, vamos ver o que o Aguirre vai contornar nesse São Paulo aí. Corinthians e Bahia, o Corinthians, o que podemos dizer do Zidanilo, 39 anos, não é? Jogador que inegavelmente identificado já com o São Paulo também, mas com a torcida do Corinthians, jogador com uma estrela impressionante, Angelão, fez gols praticamente em todos os momentos decisivos do Corinthians na história recente. Sempre quando o Corinthians precisa dele, ele está lá. E dessa vez não foi diferente, o Corinthians ganhou do Bahia por 2-1. O Danilo entrou no intervalo no lugar do Sheik, abriu o placar, ele mesmo cometeu o pênalti, a gente vai ver nos lances, ele iniciou primeiro, o posicionamento. A experiência traz isso para o jogador, né? O posicionamento por trás da zaga ali, sabe onde a bola vai. Acho que isso é o grande mérito do jogador mais experiente. Ele acabou abrindo o placar, depois ele fez o pênalti que nós vamos observar. E já no final da partida acabou fazendo um gol de bicicleta com raro talento ali e ganhou o jogo, né, João? 2-1, 2 gols de Danilo. Ganhou o jogo, eu vou ser honesto, eu gosto do futebol do Danilo, apesar da idade, mas ele tem muito a ensinar para essa molecada que está jogando no futebol brasileiro. Tanto que você vê, com a cidade que ele está, ele continua sendo decisivo. Uma vitória importantíssima para o Corinthians, né? Chegou a 39 pontos, se afastou, agora são 5 pontos da zona de rebaixamento, que é importantíssimo para o torcedor e para a própria diretoria, né? Para a comissão técnica, para o pessoal ficar feliz. Então é muito bom ver o Danilo jogar. O Danilo teve teve participações maravilhosas nos títulos brasileiros do Corinthians, na própria Libertadores da América. O Danilo teve no jogo decisivo contra o Boca, foi um dos passes dele para o Sheik para fazer o gol. Aí faz uma bela de uma pintura dessa, uma bicicleta, né? Define o jogo. Então é gostoso ver o Danilo jogar. Eu, honestamente, quando ele veio do São Paulo, eu não sabia se ele conseguiria se identificar, se ele ia conseguir cavar o espaço dele no Corinthians, mas ele conseguiu muito bem, o Danilo. E tá, qualidade, que você falou, de posicionamento, aonde a bola vai chegar, isso aí ele sabe, se fechar o olho ali, ele vai saber aonde ele tem que ir no campo, entendeu? Então acho que é importante que os jogadores do Corinthians saibam tirar do Danilo toda essa experiência. Para eles tem isso também, né? Porque o Danilo, acho que do jeito que está no futebol brasileiro, o nível do futebol brasileiro, não menosprezando, mas pelo nível que está, com os jogadores que tem, dá para o Danilo jogar mais uns 2, 3 anos. Você vê o Emerson Sheik jogando também, estava como titular na última rodada. Então dá para você ver esses caras jogando e mostrando talento, né? Importantíssimo para o Corinthians. Precisa ver como ele vai estar fisicamente, já que o Danilo sofre um pouco mais de lesões aí do que o Sheik, então vamos ver como que ele vai se desenhar. João, o Corinthians subiu ali, na verdade, 11º, ele passou o próprio Bahia, né? Subiu uma posição, mas o mais importante para o Corinthians neste momento é ver ali, 5 pontos da Chapecoense, Corinthians mais distante da zona de rebaixamento, e não só os pontos, né? Acho que neste momento mais importante do que os pontos são esses 5 clubes aí que os separam, aí 6, na verdade, contando a Chapecoense, da zona, né? O Corinthians me parece que agora conseguiu respirar um pouco mais aliviado, né? É importante essa vitória, né? Confronto direto ali com o Bahia, né? O Bahia ia para 38 pontos com empate, o Corinthians ia ficando ali com 37, né? O Bahia passando o Corinthians, então o Corinthians traz uma tranquilidade esse resultado. O próprio Jair Ventura falou depois que, quando surgiu o pênalti, ele falou mais um empate, não vamos vencer de novo, não estou acreditando, né? Então o time estava apreensivo mesmo, estava precisando dessa vitória para dar um pouquinho de tranquilidade, e ele apelou aí para a experiência, né? Tirou o Sheik e colocou o Danilo. São os 2 jogadores aí mais experientes do elenco, são jogadores que participaram daquela campanha, né, do Corinthians da Libertadores, do Mundial. Então são jogadores identificados, que a torcida gosta também. O Danilo acabou fazendo pênalti também, né? Ia até ficando como, não digo vilão porque tinha feito o gol, mas ia também atrapalhando ali a participação dele no jogo, mas conseguiu se redimir, depois fez o segundo. Então, assim, é um resultado que traz tranquilidade ainda. É claro, o Corinthians tem que pontuar pelo menos mais 6 pontos, vai chegar aqueles 45 que traz aquela tranquilidade mesmo, né? Mas acho bem difícil uma possível queda. A gente já vinha falando aqui, né, que os outros times
são piores, né, querendo ou não, do que o Corinthians, né, estão com mais dificuldades do que o Corinthians, o próprio Chapecoense, o próprio América Mineiro, O Botafogo tá fazendo um esforço para cair impressionante. O Botafogo tá né? muito mal, e o Vasco também, né, são os dois times do Rio aqui, sim, que não conseguem evoluir, e acho que não vai sair disso. O Corinthians dificilmente cai, não é nem pela qualidade do elenco, mas sim pelos outros times não conseguirem reagir também, né? Então, acho que dificilmente cai e é projetar o próximo ano mesmo, como o Andrés tinha falado quando ficou com o vice-campeão da Copa do Brasil, né? Consertar o que fez de errado nessa temporada, dar uma sequência aí pro Jair para ver se consegue montar um elenco melhor pro ano que vem. Acho que falta ali uma qualidade ali no setor ofensivo. É claro que o setor defensivo sempre foi uma qualidade do Corinthians, né? O Corinthians sempre teve o setor defensivo como principal qualidade. Então acho que tem que reforçar esse setor ofensivo, que depender só desses jogadores experientes também não dá, né? A gente tem que contratar jogadores de nível para o Corinthians, né? Não estamos falando de qualquer time, estamos falando do Corinthians que sempre consegue os seus títulos, mesmo tendo essas dificuldades. É isso aí, Angelão? Não, e só lembrando que o Botafogo é o próximo adversário do Corinthians, né? O Botafogo está a 1 ponto da zona de rebaixamento e o jogo vai ser no Rio de Janeiro. Então o Corinthians vai ter que se superar lá. Também se garante uma vitória lá, acho que já fica muito mais tranquilo, já praticamente, não matematicamente, mas praticamente se livra do rebaixamento. Mas vai ter um jogo complicado lá, claro, o Botafogo tá facilitando para os adversários, digamos assim, mas vai ser um jogo complicado no Rio de Janeiro. Acho que é uma grande decisão para o Corinthians vai ser vencer lá agora. Mas também se vencer... É um jogo direto pela permanência aí. Mas, de fato, o Botafogo, acho que desse reta final do que eu tenho visto, é o time mais ruim de assistir. De fato, é um time que não cria, não marca, não acontece nada. E o Anderson diz aqui, o Danilo é realmente jogador decisivo. No São Paulo 2005 ele fez a diferença e ainda consegue ter um bom futebol hoje. Eu acho que quando o jogador consegue aí... achar os atalhos do campo, ele consegue jogar até um pouco mais, e 39 anos e esbanjando vitalidade aí o Danilo. Vamos ver se continua assim. E agora vamos passar para Flamengo e Palmeiras, o grande jogo da rodada, né? Muitos considerando uma final antecipada, Flamengo e Palmeiras, de certa forma, quando o Palmeiras fez 1-0 com o Dudu logo no início do segundo tempo, aliás, um passe espetacular do Antônio Carlos, que achou o Dudu, e o Dudu, de fato, uma grande fase, também fez um belo gol. Quando o Palmeiras estava ganhando, de fato, o campeonato me parecia decidido, né? Porque tem o Palmeiras estava abrindo 7 pontos de vantagem, fora de casa, ganhando concorrente direto. Só que aí depois o Flamengo soube explorar justamente a lateral direita, onde o Palmeiras não tinha o Marcos Rochas e também o Jean machucado e o Mike suspenso, estava o Luan. Aí o Luan se machucou, sentiu ali uma dor muscular, entrou o Gomes, e o Gomes, a gente fala aqui, excelente zagueiro, mas de lateral direito acho que é bom ele procurar outra posição do campo para jogar, porque de fato ele foi muito mal ali. O Marlos Moreno, que é um jogador muito rápido, conseguiu ali um lance, a gente vai ver daqui a pouco, muito importante, driblou o Gomes, ganhou a frente, depois passou pelo Antônio Carlos e fez o gol. Marlos Moreno, que não marcava desde 2016, 77 jogos para um atacante é muita coisa, não balançar a rede, né? A gente vê goleiro fazendo gol, imagina o atacante, né? Então, e quebrou esse jejum aí, 1-1. Opinião, Angelão, Palmeiras, por mais que não tenha ganhado, ainda continua com a mão na taça, o que você acha? Eu acho que o Palmeiras continua com a mão na taça, esse jogo contra o Santos agora vai demonstrar isso. É claro que o foco do Palmeiras, nós vamos falar daqui a pouco, o foco do Palmeiras é a Libertadores, não há, foi o que eu falei aqui. O brasileiro, é claro, o Palmeiras é líder isolado ali, está 4 pontos na frente do segundo colocado do próprio Flamengo, mas está com foco na Libertadores. É claro, vamos supor, se o Palmeiras não passar pelo Boca Juniors no meio da semana, aí o foco vai ser único, exclusivamente brasileiro, então o Palmeiras é favoritíssima, se não se desanimar, né? Por causa de uma possível eliminação na Libertadores, o foco vai ser no brasileiro. Acho que ninguém tira do Palmeiras, entendeu? Mas se o Palmeiras passar na Libertadores e tiver que dividir com o brasileiro depois, aí se o Felipão ficar mexendo... Claro, o elenco do Palmeiras é o melhor elenco do Brasil, que a gente sempre fala, faz tempo que a gente diz isso. Mas o Palmeiras priorizando a Libertadores, então o Palmeiras pode correr algum risco no brasileiro ali, entendeu? Inicialmente, eu acho que o Palmeiras, com esses 4 pontos na frente do Flamengo, passando pelo Santos, como conseguindo uma vitória sobre o Santos, dificilmente nos últimos 6 jogos que vão ter ali, alguém vai conseguir tirar esse título do Palmeiras. Mas se o campeonato está aberto ainda está, entendeu? Eu acho que o jogo de quarta-feira com o Boca Juniors
vai definir o destino do Palmeiras na temporada, entendeu? Acho que Porque se emocionalmente passar, conta muito, né? porque se passar para a final da Libertadores, aí o Palmeiras vai priorizar a Libertadores de qualquer maneira, a não ser que o Felipão mude a estratégia dele e fale, não, nós vamos brigar pelas duas agora, então nós vamos fomos para a final da Libertadores e vamos brigar pelo título brasileiro. E vamos ganhar os dois, entendeu? E escala os principais jogadores todos os jogos na sequência agora, entendeu? Mas também não sei se é um risco desnecessário de você ter uma contusão. Então tem que balançar isso daí, né? Você tem que dar aquela balanceada, ver direitinho isso daí, entendeu? Então acho que o jogo de quarta-feira vai ser determinante. Mas o jogo contra o Flamengo foi um bom jogo do Palmeiras. Eu até achava que o Flamengo fosse, não passar por cima, mas fosse conseguir uma vitória mais tranquila. Mas o Flamengo é aquilo lá também. Na hora que o torcedor mais espera dele, ele tropeça, né? Conseguiu um gol com... Quem você falou do Marlos, que não fazia 77 jogos, não marcava um gol. Então, o Flamengo também é... Eu não sei como ele é vice-líder, eu vou ser honesto. Não sei como o Flamengo é vice-líder. Exatamente, Marcos Moreno que lembrou o João na Copa CS, 0 de gols. E o Anderson Valentim diz aqui, ó, neste jogo de confronto direto, o Flamengo deixou escapar a grande chance jogando em casa, que tinha que ter ganho. Quem deixou escapar? O Flamengo, que estava em casa, ou o Palmeiras estava ganhando de 1-0, João? Eu acho que a obrigação era do Flamengo, né? Tá jogando em casa, com a torcida, o Palmeiras cheio de desfalques, né? Jogando ali com um time reserva, sem Bruno Henrique, sem Mike, sem Lucas Lima, sem o próprio Davidson, que no Brasileiro vinha sendo titular, né? Então... não foi expulso, pelo menos, esse jogo, né? Então. Mas acho que a obrigação era do Flamengo. Teve mais oportunidades também do que o Palmeiras no jogo. O Angelão disse que esperava um massacre. Acho que até massacrou, assim, em termos de jogo mesmo. Acho que o Palmeiras não atacou muito, né? A estratégia do Felipão é essa, né, no Campeonato Brasileiro, é jogar mais a defesa e explorar os contra-ataques, e é o que vem dando certo, né? A gente não pode criticar também. Claro, foi o que o Fattori falou, foi o que você falou, Fattori. A entrada do Gomes foi crucial para esse empate. O Palmeiras deixou escapar o empate justamente nessa mudança. O Luan estava seguro ali na lateral, até que estava fazendo bem a função. Aí o Gomes entrou todo perdido mesmo. E no lance do gol, acho que o Antônio Carlos também errou, né? Deu o canto todo pro Marlos entrar ali na defesa do Palmeiras. O Paquetá também teve outra grande chance, outro erro do Gomes que levou a bola nas costas. Acho que o Flamengo até poderia sair com a vitória, né? Esse lance não estava impedido, o juiz deu impedimento ali do Guerra. Mais um erro aí que o Palmeiras reclamou aí com a CBF da arbitragem, que vem sendo prejudicado constantemente. É um erro é uma reclamação do Palmeiras, né? Constante aí. Mas é isso, acho que o Flamengo perdeu a oportunidade de encostar, acho que dificilmente vai ter essa oportunidade de novo no Campeonato Brasileiro, por mais que o Palmeiras foque na Libertadores, se passar do Boca Juniors, acho que dificilmente o Palmeiras vai perder esse título do Brasileiro, até porque o Inter também não está conseguindo os resultados positivos, o São Paulo também vem tropeçando, o Flamengo também não consegue embalar, então assim, ninguém está querendo esse título e o time reserva do Palmeiras está aproveitando, né? Exatamente. Mas a temporada do Palmeiras por mais que você fale com os torcedores, o brasileiro não vai resolver, né? Pode ganhar o brasileiro que o torcedor não vai ficar satisfeito. O foco é a Libertadores, é muito difícil na quarta-feira, tem que fazer aquela partida perfeita para não tomar gol, porque se tomar gol vai ter que fazer 4. Então é um jogo muito difícil contra o Boca, que vai decidir a temporada aí para o torcedor do Palmeiras e para os jogadores também. Acho que a paz só vai vir com esse título da Libertadores mesmo. E é isso, exatamente o que eu ia perguntar para o Ângelo agora, essa obsessão do Palmeiras, não pela Libertadores que já tem, mas pelo Mundial. A gente tem visto aí o Real Madrid tropeçando no Campeonato Espanhol, tomando 5 do Barcelona, o Real Madrid que vai ser o adversário aí da final do Mundial, e o palmeirense cada vez mais olhando, pô, será que é esse ano? Será que é esse ano? Aí tomou um chacoalhão do Boca na ida lá, Angelão, 2-0, 2 gols do Benedetto, e agora tem esse jogo no meio de semana aqui em casa no Allianz Parque. O que você acha? Um copeiro Boca Juniors e um Palmeiras melhor tecnicamente? Como que você prevê esse jogo aí? Eu acho assim, o Felipão é copeiro também, né? Porque o Felipão na época de Grêmio, o próprio Palmeiras, é um treinador que sabe jogar essa competição. Mas o Boca também acho que sabe mais, entendeu? Então eu acho que pro Palmeiras eles vão catimbar demais. Se o Palmeiras conseguir um gol ali até os 20 minutos, eu acho que o Palmeiras tem muita chance de conseguir ampliar e até fazer um resultado ou garantir uma classificação, levar para os pênaltis. Mas o problema é que você saber trabalhar aquela catimba dos argentinos, que isso aí eles são mestres, entendeu? E o torcedor pressionando, o time palmeirense pode se enervar em campo. Então eu acho que... Eu fui estava conversando antes aqui com vocês, eu acho assim, o Palmeiras acho que ganha o jogo, mas não leva, entendeu? Eu acho que o Boca faz pelo menos um gol aqui. Vai arrancar um golzinho, aí a questão do Palmeiras tem que fazer 4 vai complicar. Eu estou postando um 2 ou 3-1 para o Palmeiras nesse jogo aqui.
Eu também tenho o seguinte, essa é a minha opinião, mas se o Palmeiras passar, conseguir um 2-0, ou for para os pênaltis passar, ou conseguir um 3-0 e se classificar, eu acho que ninguém tira esse título do Palmeiras, nem o Grêmio, nem o River ali do outro lado, entendeu? Mas eu acho que tá mais pro Boca, por saber jogar competição, tá mais pro Boca, acredito eu, entendeu? E você, João, o que você acha? Não, acho que é um jogo muito difícil, como eu tinha dito, mas é possível, né? Possível acho que o Palmeiras tem capacidade, acho que o Palmeiras é mais time que o Boca Juniors, mas como eu já disse, o Boca sabe jogar competição, vão catimbar o jogo inteiro, e o juiz de Libertadores a gente sabe também que é catimbeiro também, ele gosta de um jogo parado, né? Não deixa a partida rolar muito. O que pode acontecer é isso, a torcida ficar nervosa, os jogadores ficarem nervosos, até serem expulsos, assim. Então, acho que, como o Ângelo disse, se o Palmeiras fizer um gol ali no começo, entre uns 15 e uns 20 minutos, acho que pode enervar ali o estádio, o Allianz Parque, e conseguir essa classificação. É um jogo muito difícil, mas eu aposto aí numa ida aos pênaltis aí da partida com emoção, para ver o que vai acontecer. Você sabe, o espectador sabe que eu quase não erro nos prognósticos aqui do Diário do Grande ABC e eu não vou ficar em cima do muro, acho que vai ser 2-0 e de fato vai para os pênaltis. Acho que o Palmeiras faz um gol no começo do primeiro tempo, depois vai pressionar e lá no finalzinho faz um segundo gol. Depois me cobrem aí, espectadores do Diário Esportivo. De fato, as projeções quase todas acertadas aqui, uma vez ou outra, que acabamos nos equivocando. Mas vamos agora falar. O pessoal tá rindo, eu não sei por que o pessoal tá rindo, mas enfim. Vamos agora falar de Fórmula 1, final de temporada, na verdade, definição da temporada, né, Angelão? Lewis Hamilton, como todo mundo já imaginava que aconteceria, de fato foi campeão. No GP do México, ele acabou na verdade em quarto, só que nem precisaria, né? O Vettel que precisaria ganhar ficou em segundo, Verstappen acabou ganhando a prova. Verstappen ganhou, Vettel em segundo, em terceiro Raikkonen, em quarto Hamilton, mas o grande vencedor Hamilton, pentacampeão, histórica, uma conquista muito importante para o inglês que hoje, além de um grande piloto, me parece um piloto mais amadurecido, preparado, sabe? Por exemplo, nessa prova ele não precisava ganhar, não foi arrojado, sabia que a quarta posição, quinto ali era o suficiente. Sétimo. Então, não foi arrojado para não correr nenhum risco de ficar fora e acabou se fazendo justiça aí, né? Eu vou falar que eu acho que o Vettel deu o título para ele nessa temporada. O Vettel liderou o Mundial durante uma boa parte das disputas. Mas uma sequência de erros do Vettel em 4 ou 5 provas ali, o Vettel acabou dando o título pro Hamilton. Eles vinham muito bem numa briga acirrada, os dois, prova a prova, dependendo de uma etapa, na liderança do Mundial, na outra, invertia. Mas aí o Vettel teve uma sequência de 4 ou 5 provas ali que ele praticamente não pontuou, mas ficou muito para trás, ou errou, que eu acho que o Vettel deu uma forçada de barra em algumas provas, para tentar andar mais rápido do que ele podia, eu acho. Não que ele não tenha talento, não estou falando isso. Só ele já comprovou que tem, mas eu acho que ele forçou muito a barra e acabou errando muito. Então eu acho que ele facilitou demais para o Hamilton, principalmente na segunda parte da temporada, depois daquele descanso da temporada europeia, antes de começar a parte europeia, ele errou muito ali e acabou dando título para o Hamilton. Merecido chegar ao 5º título. Eu acho que a Fórmula 1 ela começou muito bem com provas mais disputadas, mas depois ela voltou a ficar chata. Eu acho que os administradores têm que pensar numa maneira de tornar a categoria mais acirrada, as brigas mais acirradas, não só uma briga entre duas montadoras ali, ou duas escuderias, digamos assim, que nem uma Mercedes e uma Ferrari, que foi a briga o ano inteiro. Porque é quase sempre assim, sempre tem uma Mercedes com uma Red Bull, ou uma Ferrari com uma Red Bull, ou uma Mercedes com uma Ferrari. Então acho que precisa ter um incremento ali, mais equipes participando, para você ter uma coisa mais rivalidade, porque está perdendo interesse. Você ouve o pessoal que era apaixonado por Fórmula 1, é claro, muitos deixaram de acompanhar a Fórmula 1 depois da morte do Ayrton Senna, principalmente brasileiros, né? Depois da morte do Ayrton Senna, e porque viram depois que o Rubinho não deu o resultado que eles queriam, Massa também não, e acabaram abandonando, aí você vê as disputas, sempre aquela coisa chata, aquelas provas mais chatas, então acabaram perdendo interesse. Então acho que tem que se pensar num campeonato mais equilibrado, onde não só duas montadoras ou duas escuderias dominem o campeonato que nem aconteceu esse ano, para em 2019 ter um campeonato muito mais equilibrado, né? E uma coisa que também eu achei engraçada, que eu acompanho a Fórmula 1 há muito tempo, é que os pilotos estão chegando por causa de dinheiro, né? Uhum. Não que antes também não tivesse tanto, mas você está vendo muito piloto inexperiente correndo e, são acidente, você não vê disputas boas, entendeu? Então você vê sempre esses aí brigando, então vai ser Vettel, o próprio o Hamilton, entendeu? Uhum. E vai ficar muito isso daí, né?
Exatamente, os pilotos acabam trazendo patrocínio e acabam comprando, na verdade, basicamente, literalmente falando isso, você compra uma vaga dentro da equipe e eu sou, assim como você diz, extremamente favorável pelo equilíbrio. O Alonso falou isso, que ele está saindo da Fórmula 1 justamente por conta disso, e eu acho que os organizadores devem pensar, de fato, aproximar mais os carros. Eu ainda acho que os motores tinham que ser iguais, e aí o ajuste de cada carro, dependendo de cada equipe, acho que uma competitividade seria maior, e aí a gente já vê quem tem mais força no braço ali. Porque hoje em dia, você vê até aquelas imagens dentro do cockpit, o piloto vira o volante de uma facilidade. Antigamente não, o piloto brigava com o carro, e ali sim você percebia quem era de fato, quem tinha freada, mais coragem para frear por último, para passar, enfim. E hoje em dia está tudo muito automatizado, muito mecânico, muito eletrônico, e parece que o piloto ali, é óbvio, não desmerecendo a qualidade de cada um deles aí, mas muitos ali brincam de pilotar, né? Eu estava falando, conversando com você, estava assistindo na semana passada, o Sport TV está mostrando, né, o turno do tempo da Fórmula 1. Então eu estava assistindo a última prova, quando o Nelson Piquet ganhou na África do Sul, foi o bicampeonato mundial. E então eu estava vendo a prova, né? Ele não chegou em primeiro, mas a complexidade, a dificuldade de você pilotar do carro do jeito que era, entendeu? Hoje em dia não, é tudo Subir mais... na zebra, né? hoje é tudo mais tranquilo, entendeu? Então era uma Fórmula 1, acho que eu preferia muito mais. Estava vendo o GP da África do Sul, foi em Kyalami. Então é legal você ver isso, e é legal você pensar em sonhar que a Fórmula 1 possa resgatar isso, né? Eu só lamento esse ano porque não ter sido decidido no Brasil, né? Que justamente o próximo GP, né? Agora dia 11 de novembro vai ser aqui em Interlagos. Mas o Hamilton mereceu, o Vettel facilitou para ele tem mais a que comemorar. Daqui a pouco acho que ele vai buscar com certeza os 7 títulos do Schumacher, né? Que é o recordista. Exatamente. E agora vamos, antes de encerrar, falar de futsal. O João, que aliás deu uma matéria na edição de hoje falando do Santo André Futsal, que já está classificado no estadual. Aliás, parabéns aí, Rodolfo e toda a equipe. Mas o nosso assunto é a despedida do Falcão, né? O grande jogador da modalidade, um jogador que ajudou a revolucionar, digamos assim, o futsal no Brasil. Ele, óbvio que houve uma geração anterior a dele muito importante, mas o Falcão é o grande nome. Você faz de futsal hoje. E ele se despediu definitivamente da seleção, agora acho que de verdade, né, que já tinha anunciado uma despedida ano passado, mas agora de fato não veste mais a camisa da seleção brasileira. Um amistoso contra o Paraguai, o Brasil ganha de 4-2, 2 gols do Falcão, que aliás um desses gols, o primeiro gol, o tornou ali, levou ele à marca de 400 gols pela seleção. João, uma despedida dolorosa, a gente gostaria que esses jogadores fossem eternos, né, mas enfim, a idade chega, não dá mais para manter a competitividade em alta, vai deixar saudade, mas tomara que o legado que ele tenha deixado aí surjam, né? Santo André Futsal, a gente tá vindo aí uma molecada, que surge de repente novos falcões aí, né? É isso, né? Até ele falou, né, que foi difícil chegar a hora de parar, essa decisão foi difícil para ele, já estava pensando há alguns anos nisso, né? E é um monstro, né? É o rei do futsal, como o Pelé é o rei do futebol, ele é o rei do futsal. É uma referência para todas as crianças, para todos os meninos que começam aí no futsal, porque a gente sabe também que o futsal é uma base para o futebol, né? Então muitos começam no futsal e sempre se espelham no Falcão. O Falcão tem vários ídolos pelo país, e conseguir essa marca também na despedida, 400, 401, tinha até a camisa preparada, já porque sabia que o cara ia fazer o gol, né? Fez aí 4-2 contra o Paraguai e se despede. Agora ele continua também no Sorocaba, né? No time dele lá, o Magnus, e cada vez mais se especializando também como diretor, né, do Magnus, nessa área mais de marketing, né? Acho que ele vai acabar seguindo para essa área mesmo, mas vai ganhando os títulos lá também com o time dele e vai continuando como referência aí para os jovens, né? A gente vê também o Santo André agora com o projeto, como você disse, que é a matéria que a gente deu hoje aí do Rodolfo, né, que apostou no Santo André esse ano, conseguiu aí chegar na fase mata-mata da Liga Paulista, já está classificado no estadual. Então, assim, por mais que o projeto tenha dado certo, também é bom ressaltar que os jogadores também deram certo, né? É bom ressaltar que esse trabalho do Rodolfo vire aí uma referência para os outros também, para o São Bernardo, para o São Caetano, para as outras cidades aí da região, né? E o Rodolfo até citou que
que vai criar aí um sub-20 para o ano que vem. Então já vem uma base agora. A gente vê que é um projeto que não vai parar nesse ano, né? Não vai acabar nesse ano, vai continuar. Então é muito bom. Tomara que as outras cidades da região aqui do ABC se espelhem e apostem aí no futsal, porque é uma base para o futebol, né? Até os times de futebol fazer uma parceria com os times de futsal. E acho que o Falcão foi muito importante para esse crescimento. É um ídolo, vai ficar para sempre aí na história. Exatamente. Eu acho assim, o Falcão é gênio, né? Futebol, salão. Mas não posso esquecer do Manuel Tobias, um pessoal que teve Wander, antes, né? Que foi um pessoal que, vamos dizer que foi um precursor. Foi um pessoal que começou a colocar o Brasil começou a dar moral pro Brasil fora, e depois que o Falcão chegou e arrebentou, e é o maior nome do futsal brasileiro. Mas não pode esquecer do Manuel Tobias, que tem muita importância nesse trabalho de desenvolvimento do futebol de salão, entendeu? E complementado pelo Falcão, que agora vai fazer muita falta, né? Exatamente. E estamos encerrando mais uma edição do Diário Esportivo, hoje bastante movimentado com os assuntos do final de semana, e queria o destaque final do João, esse meio de semana de Libertadores. O que você acha, João? O que você destaca aí? Destacar a Libertadores mesmo, né? Amanhã o Grêmio joga contra o River Plate, fez 1-0 lá na Argentina, então está com a classificação encaminhada, né? Melhor segurar o resultado também. A gente sabe que o River Plate também é um time forte, não perdia acho que há 33 partidas, se eu não me engano, e vai dar trabalho também pro Grêmio, não pode achar que a classificação tá encaminhada já, é claro, mas tem que tomar cuidado com o River. Esse time argentino é perigoso na Libertadores, né? E o Palmeiras, que vai sofrer muito para conseguir essa vaga aí. E você, Angelo? Eu volto a falar também, a Libertadores para mim é um grande destaque. Eu acho que o Palmeiras ganha o jogo, mas não leva a classificação. Estou postando num 2 ou um 3-1 para o Palmeiras ali. E vai ser um grande jogo, com certeza, né? Eu espero que as equipes controlem os ânimos, que não vire uma pancadaria, né? Porque eu acho que se começar o segundo tempo 0-0, a pressão em cima do Palmeiras vai ser muito grande, e a catimba da Argentina é terrível, e o negócio possa descambar ali para uma coisa mais violenta, entendeu? Mas pedir um jogo sereno, mas eu acho que dificilmente o Palmeiras faz essa virada aí. Vamos aguardar que se resolva tudo dentro do gramado do Allianz Parque. Acho que isso é o mais importante nesse momento aí conturbado que a gente vive, e que pelo menos dentro de campo os jogadores resolvam na bola essa classificação. Muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem o Derek está aqui. Eu estou saindo de férias, agora só dezembro. Derek novamente comanda o Diário Esportivo na semana que vem, com o Ângelo e com o João. E entre em contato com a gente. Aproveite para continuar prestigiando o nosso jornal impresso, né? Todos os dias, o Caderno de Esportes, e também pelas mídias sociais, o Instagram, @esportesdgbc, e também no e-mail diariodesportivo@dgbc.com.br. Sugerir pautas aí, aliás, algumas pautas que leitores nos sugerem, a gente acaba se transformando em matérias, inclusive a do skate, que saiu recentemente, foi um leitor que entrou em contato conosco para sugerir. Então é isso, faça sua sugestão aí, a gente avalia, tenta viabilizar a pauta, ok? Então um abraço, boa semana para vocês e até a próxima segunda-feira.